Provérbios, porém hoje nós vamos dar uma interrompida nela, fazer um intervalo, porque a data nos propõe, né, falar de outro assunto, que é a Páscoa. Então nós vamos hoje ministrar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, para o seu coração, sobre esse dia especial, para a gente entender algumas coisas, entender alguns fundamentos de Deus para essa data. Então vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 20. Lucas, o terceiro evangelho. Mateus, Marcos e Lucas. Todos acharam, amém? Então vamos lá, versículo 13 do evangelho de Lucas, capítulo 22, diz assim: Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Um texto que nós ouvimos ele toda a ceia, porém ministrado pelo apóstolo Paulo. Toda a Santa Ceia, eu leio o texto do apóstolo Paulo, que ele ministra aos coríntios, e ele repete essa cena e as falas de Jesus. Ele tomou o pão, partiu e disse: Fazei isso em memória de mim. Tomou o cálice, dizendo que esse é o sangue da nova aliança. Então nós falamos isso sempre, toda a ceia. E Deus me deu essa palavra para trazer à igreja, para a gente esclarecer algumas coisas sobre a Páscoa. Muitas coisas a gente fica sendo levados pelo imaginário popular, pela crendice popular, porque ouvimos falar, porque repetimos, né? Desde a infância vamos repetindo coisas que nós aprendemos, costumes, aprendemos na escola, enfim, e nós vamos trazendo isso para o nosso dia a dia. E hoje ele está arraigado entre nós, e parece que quando nós falamos contrário, parece que está errado. Mas na verdade não, porque hoje nós celebramos, digamos, uma meia-verdade. Hoje nós, quando comemoramos a Páscoa, nós misturamos os eventos. E nós, muitas vezes, entendemos que Páscoa é a ressurreição de Jesus. E não é. Aconteceu a ressurreição de Jesus na Páscoa, que é um outro evento, que nós vamos ver um pouco melhor hoje. E eu dei o nome dessa mensagem de Os Presentes de Páscoa de Deus para nós. Existem presentes que Deus deu para nós na Páscoa. Hoje nós trocamos presentes na Páscoa. E também se criou a cultura da troca do chocolate. Então nós presenteamos chocolate.
Presenteamos aí coelhinhos de chocolate, ovos de chocolate, né? Então hoje o comércio de chocolate, ele ganhou muito dinheiro, né? Fez um bom comércio. Na sexta-feira o comércio vendeu muito peixe. No domingo vendeu muita carne, que as pessoas aí deixam a dieta do peixe para comer a carne, porque numa cultura católica existia a quarentena, que inicia no carnaval. Porque o carnaval, ele é contado 40 dias antes da Páscoa, que é onde se inicia a quarentena. O carnaval seria a última festa da carne, para se comemorar, para se esbanjar, para 40 dias se fazer a dieta, né, da quarentena, para ir acabar ela no domingo, e aí a gente acaba ela com churrasco. Mas isso é uma tradição que não é nossa, é a tradição católica, mas que se arraigou na sociedade. E hoje parece que comer peixe, para muitos de nós, não, eu não posso comer carne, não. Tá louco? Nunca comi. Mas, na verdade, eu falei semana passada que isso não tem problema, porque não faz parte da nossa cultura, porque nós somos protestantes. Um outro dia eu vou falar melhor sobre esse entendimento, né? Nós não somos católicos, nós somos cristãos protestantes. Então, só que como o Brasil, na sua maioria, ainda é católico e foi colonizado por católicos, se tem a cultura católica nas suas tradições, né? Mas nós não somos. É como se, por exemplo, um muçulmano. O muçulmano não comemora Natal, não comemora a Páscoa, não faz parte da cultura dele, não faz parte da crença dele. Ele não comemora, ele não celebra, porque para ele Jesus não é ninguém além de um profeta. Então não tem por que ele fazer isso. Ele comemora outras datas que faz parte da cultura dele e da religião dele. E nós somos protestantes, então nós não celebramos, ou não deveríamos, ou não precisaria. Na verdade, não precisaria, não é que não deveria. Não precisaria celebrar algumas datas. Até, inclusive, postei um vídeo essa semana na rede social, trazendo um pequeno resumo sobre a Páscoa, para a gente entender algumas coisas. Mas na Páscoa, nesse evento da Páscoa, Deus nos deu alguns presentes, que eu quero falar deles hoje. Primeiro que a última ceia de Jesus, que é o que nós lemos, Jesus tomou a última ceia com seus discípulos. Essa última ceia, ela fala de 3 tempos. Ela fala do passado, do presente e do futuro. E nós vemos então que no versículo 13, ele diz, então prepararam a Páscoa. E isso nos fala do passado. Nos leva lá atrás no Êxodo, quando iniciou o ritual de Páscoa, que está no telão para você. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então isso aconteceu lá atrás. A Páscoa faz o povo hebreu, depois se tornou povo judeu, a lembrar do passado, a lembrar do Egito, da escravidão e de Faraó. Lá eles foram, no Egito, eles foram maltratados. O Egito era um lugar de sofrimento, de tristeza, de serviço pesado, de escravidão. Por uma ação soberana de Deus, na vida dos hebreus, eles foram retirados do Egito, que diz em Êxodo 13, 14, no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem, que significa isso? Digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos retirou do Egito, da terra da escravidão. Isso o quê? A Páscoa. Quando perguntarem para vocês o que é a Páscoa, vocês digam a seus filhos, o Senhor nos retirou da terra do Egito com mão poderosa
da terra da escravidão. Para fazer isso, Deus mandou 10 pragas. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, para cultuar ele. O faraó não quis permitir. Então Deus mandou 10 pragas para que o faraó entendesse o recado e deixasse ele sair. E o faraó negou, não quis. Por 9 vezes ele nega. Mas o que Deus estava fazendo nesse evento de mandar as pragas, ele estava mostrando que ele era Deus. Porque no Egito, o rio Nilo era um deus, e Deus manchou o rio Nilo de sangue. No Egito, o sol era um deus, e Deus escureceu o céu. No Egito tinha um deus que protegia de invasão de insetos, e Deus mandou moscas. No Egito tinha um deus que protegia todo o Egito de invasão de animais, e Deus mandou rãs. No Egito tinha um deus que protegia os animais, o alimento, e Deus matou todos eles. Deus foi mostrando que ele era Deus, não os deuses do Egito. E por último, um dos deuses era o faraó. E Deus mata o filho do faraó para mostrar: eu sou Deus. E aí o faraó deixa que ele saia, que os hebreus saiam do Egito. Porque tinha uma razão, porque ele queria mostrar quem era Deus de verdade. Então isso foi chamado de Páscoa. Porque nessa noite que Deus ia matar os filhos dos egípcios, o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho, ele disse: mate um cordeiro, coma um pão asmo, sem fermento. Por quê? Porque não ia dar tempo de deixar o pão fermentar. Eles tinham que comer apressadamente, então o pão tinha que ser sem fermento. Por essa razão que ele é asmo. E depois isso virou um simbolismo, como o fermento era o pecado. Então não tenha pecado no meio do povo. Não tenha fermento no meio do povo. Tire o fermento do meio de vocês. Então quando ele faz isso, ele manda matar um cordeiro, comer pão asmo e ervas amargas, apressadamente para correr fora. Porque quando ele mandasse o anjo da morte para o Egito, o anjo da morte ia matar todos os filhos. A última praga, que Deus avisou por 9 vezes, faraó, deixa sair, deixa sair, deixa sair. O faraó disse: não deixo. São meus escravos, é o meu povo, são meus, é tudo meu, eu quero para mim, daqui ninguém sai. Então Deus disse: então tá, a pior praga vai vir sobre você agora. Mas para que não matasse os filhos dos hebreus, eles tinham que pegar o sangue desse cordeiro e passar nas portas. E quando diz a tradição que esse sangue foi passado em forma de cruz, tinha que passar nas portas para quando o anjo passasse, ele ia ver o sangue, ele não entrava para matar, mas a porta que não tivesse o sangue, ele entrava para tirar a vida do filho mais velho. E isso então é a Páscoa, porque o anjo ia Pesach, ele ia passar no Egito. Então Pesach, para nós, traduziu como Páscoa. E por isso se tornou então a festa do Pesach, a festa do anjo da morte que passou, mas os nossos filhos não morreram, os filhos dos hebreus. E aí se tornou então a festa da Páscoa. Era para mostrar para os filhos agora que quando eles perguntassem sobre isso, eles lembrassem que foi Deus que nos tirou da terra da escravidão. A vida de escravidão tipifica a nossa vida como cristão hoje. O Egito tipifica, é um tipo do mundo, cheio de desafio, o mundo cheio de falsos ensinos, o mundo de inúmeros deuses, como tinha no Egito, inúmeros deuses, todo mundo se prostrava para qualquer coisa, para qualquer deus, era para o rio, era para um animal, era para o sol, era para a lua. Qualquer coisa era objeto de se prostrar, eram inúmeros deuses, falsos deuses, qualquer coisa, estátuas de deuses com cabeças de animais, eles se prostravam. Segundo a escravidão do Egito, o mundo nos escraviza, e por isso é um mundo de sofrimento. Às vezes parece que a nossa vida é só trabalhar.
Trabalha, acorda cedo, trabalha, vai para casa, está tarde, só dá tempo de jantar, tomar um banho e cama. Outro dia trabalhar de novo. Aí folga sábado e domingo, quando folga, às vezes não folga, às vezes trabalha também sábado, às vezes trabalha também domingo. Então parece que é só trabalho. É o mundo de escravidão do Egito. Que quando Deus pediu para libertar o povo, o faraó disse, que bobagem é essa? Manda eles fazer mais tijolo. Estão pensando em bobagem, vai trabalhar. E com isso o mundo nos escraviza, nos prende, nos bota numa escuridão, não temos tempo para a família, não temos tempo para aproveitar nada, é só o trabalho, é só ganhar dinheiro, para sustentar a família, mas na verdade não sustenta, porque o que precisa ser sustentado é a nossa presença, não o nosso dinheiro. Então vivemos numa vida de escravidão, tanto do trabalho, quanto do pecado. E nesse mundo de escravidão existe tristeza, existe frustração, existe decepção. Nesse mundo de escravidão tem desafios. Em muitos casos as pessoas são levadas de tão desespero, em tamanho desespero, a se jogar no álcool, a entrar no mundo das drogas, nos vícios, e olha, cada vez tem mais vício, e a pessoa se vicia cada vez em mais coisa, e cada vez mais novidade, e quando não é uma coisa é outra, e quando vê, entra agora o celular, e a pessoa fica viciada nos jogos do celular, e não consegue sair dali, e na rede social não consegue sair dali, e hoje as crianças cada vez mais cedo estão ganhando celular para se distrair, e na verdade estão entrando no mundo de escravidão. Não faça isso, pai. Não dá um celular para o teu filho, para ele se distrair com o jogo e ele perder a família, e você perder ele. Tem um tempo para todas as coisas. Vai jogar, vai se divertir, que bacana, que bom, mas a família é mais importante. E nesse mundo de sofrimento existem enganos, existem coisas falsas, existem falsos amores. Pessoas se relacionando e não acham nunca a felicidade, e troca de parceiro, e não acha a felicidade, e acaba entrando às vezes em uma furada, e acaba caindo na sarjeta. É um mundo de escravidão que os egípcios colocavam sobre o povo hebreu, que o povo hebreu tipifica a igreja, nós. E quem que faz tudo isso? O faraó. E o faraó tipifica Satanás. Querido, Satanás existe. Não duvide dessa verdade. Às vezes as pessoas pensam, elas usam o jargão popular, né? O inferno não existe. Para mim o inferno aqui, e Satanás também não existe, as pessoas que são más. Não, Satanás existe e o inferno também. E não queira conhecer. Tem uma brincadeira que um pastor faz, né, que a pessoa vai parar no inferno, chega lá e diz, mas eu não acreditava nisso. E aí Satanás diz, não, crer é coisa da concorrência, aqui não precisa crer. Você entra nessa cadeira pegando fogo, eu já vim te atender. Satanás existe. Ele é o tentador que vai levar você a cair. Ele é chamado pela Bíblia de acusador, que vai levar você a ser acusado, acusa você dos seus erros, das suas falhas, acusa você de ter feito errado. Ele é dito pela Bíblia como o adversário que sempre trama para prejudicar você. Ele é o faraó, que ele quer prejudicar o povo de Deus. E ele quer dizer, não, daqui ninguém sai. Daqui eu não deixo ninguém sair. Que adorar a Deus, o que? Ninguém vai adorar a Deus. Está pensando em bobagem, vai trabalhar. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Deus tirou os hebreus do Egito,
Ele tirou eu e você do mundo. Tirou do sofrimento, tirou da escravidão, tirou da desgraça, tirou do desastre, tirou das perdas, do sofrimento, da frustração, da tristeza, da angústia. Tirou eu e você das perdas irrecuperáveis. Tirou eu e você da dificuldade. Tirou eu e você do lamaçal de pecado. Tirou eu e você das mãos, das garras de Satanás. Colossenses 1,13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tirou eu e você das mãos de Satanás. Tirou eu e você das garras das trevas. Tirou eu e você da escuridão, do sofrimento. E resgatou para a luz. Tem um livro conhecido aí de uma pessoa que diz: à espera dos filhos da luz. Mas os filhos da luz somos eu e você. Nós já estamos aqui, não precisa esperar. Nós já estamos aqui, nós somos os filhos da luz. Amém? Amém. Então, o primeiro presente que Deus nos deu na Páscoa: a libertação do mundo, a libertação da escravidão e a libertação do diabo. Amém? Isso deve alegrar a nossa vida. Esse amém está triste. Esse amém está aqui ruim que me tirou. Não, é uma primeira notícia e boa notícia. Na Páscoa, Deus nos libertou do mundo, da escravidão e do diabo. Amém. Melhorou um pouco mais ou menos. Deixa assim. Treina melhor em casa para voltar semana que vem. Segundo ponto. Primeiro falamos do passado. A Páscoa nos leva para o passado, para lembrar do que é a Páscoa. Agora, a celebração, a ceia de Jesus, nos aponta para o presente. Ele diz: façam isso em memória de mim. Isso nos aponta para o presente, para hoje. Façam isso em memória de mim. O que é? A ceia. A Páscoa era a sombra do que viria, que é a ceia, a Santa Ceia, que nós celebramos a cada primeiro domingo do mês. A ceia é a cerimônia que substitui a Páscoa judaica. Se nós não tivéssemos entrado na tradição que entrou aqui no Brasil para celebrar a Páscoa, nós nunca celebraríamos a Páscoa, nós celebraríamos a ceia. Porque ela foi o que substituiu. O Cordeiro é Cristo, que nós comemos o corpo de Cristo em cada Santa Ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo. Ele diz: esse é meu corpo, este é meu corpo. Fazei isso em memória de mim. E quando ele fala fazer isso, ele está partindo o pão. Ele está dizendo: se reúnam em minha memória, comam o pão na minha memória, repartam o pão na minha memória, sempre lembre de mim. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro é Cristo, o sangue do Cordeiro que foi para proteger os hebreus, é o sangue da nova aliança, é o cálice que nós levantamos. É o cálice da nova aliança de quê? De Deus com o seu povo. Existia a velha aliança feita na Páscoa, e Deus fez uma aliança com o seu povo. Vocês agora são o meu povo, e eu sou o seu Deus. E agora Jesus diz: agora tem uma nova aliança, porque a aliança no Antigo Testamento era feita com sangue. Pactos feitos com sangue. Se matava um animal para fazer esse pacto. Quando Deus fez um pacto com Abraão, ele mandou que Abraão partisse os animais no meio e passasse pelo meio, porque esse era o simbolismo. Quem fazia o pacto passava no meio dos animais dizendo: o pacto está fechado. E agora ele faz um pacto com um novo sangue, com o povo de Deus. No versículo 20 diz: meu sangue derramado em favor de vocês. Então nós comemos o corpo de Cristo, nos reunimos
e tomamos o seu sangue, que foi derramado em nosso favor. Nos tempos ali do início do cristianismo, as pessoas pensavam que os cristãos eram canibais, porque eles ouviam dizendo: come o meu corpo. Estão comendo o corpo de alguém, eles são canibais. Mas não, era Páscoa. O pão sem fermento é a exclusão do pecado do nosso meio. Êxodo 12, 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. A Páscoa era um mandamento perpétuo de Deus. O hebreu, o judeu, precisava fazer essa celebração eternamente, sempre, como até hoje fazem. Até hoje, na Páscoa, eles matam o cordeiro, fazem tudo isso, o pão asmo, as raízes amargas, se reúnem em família, celebram e lembram do dia que Deus tirou eles da terra do Egito. Então era um mandamento perpétuo que passa a ter continuidade na ceia, todo primeiro domingo do mês. O judeu comemora a Páscoa, o cristão celebra a ceia. A ceia é o que difere a igreja do mundo. É o pacto de Cristo com a sua igreja. A ceia é o que difere. Eu fiz o pacto com vocês. É o que Jesus está dizendo. É o nosso pacto. É o pacto dos cristãos. É o pacto daquele que ele salvou. É o ambiente íntimo só para os salvos. Por que então as pessoas que não fazem parte, não são batizadas, não podem participar da ceia? Porque não fazem parte desse pacto. Só depois que faz parte do pacto que começa a participar da ceia. Ele está pactuado com Deus. A ceia é um meio de graça santificadora. Por isso não devemos nos ausentar do culto de ceia em hipótese nenhuma. É um mandamento de Deus. Façam isso, um mandamento perpétuo, façam isso sempre, em memória de mim. É uma ordem, fazer isso, é uma ordem de Jesus. Não falte em hipótese nenhuma. Se precisar vir se arrastando, vem se arrastando. Desce a lomba rolando, eu pego você aqui. Vem se arrastando, vem de cadeira de roda, de muleta, não importa, vem a ceia. É preciso, é um mandamento perpétuo. É um meio de santificação. É o momento que você vem para refletir, para lembrar do mês, para lembrar dos seus pecados, para pedir perdão para Deus, para dizer: Senhor, me perdoa que eu errei, eu tenho errado, Senhor. É um momento de reflexão, de pensar na sua vida com Deus. Nesse momento, diz os pais da igreja, os primeiros que substituíram os apóstolos, e a tradição veio trazendo isso, que nós somos levados ao cenáculo. O cenáculo foi o lugar onde ele se reuniu com os apóstolos. Nesse momento nós somos levados ao cenáculo para participar da mesa de Cristo junto com os apóstolos. É assim que o povo judeu se sente. Eles são levados ao Egito nesse momento. Eles são levados lá e dizem: olha só o que Deus fez com nossos antepassados. E nós somos levados à presença dos apóstolos, junto com Jesus. A morte de Jesus na Páscoa nos trouxe libertação e salvação. Olha só o que você vai ver agora aqui. Aqui alguns ícones pintados no decorrer da história, na Idade Média, né, quando surgiu a pintura dos ícones. Aqui tem uma semelhança entre os três, além de Cristo crucificado. Aqui embaixo existe uma cova, não sei se você está vendo, e aqui tem uma caveira. E você não vai ver aqui, a imagem está ruim, depois se você procurar na internet, também posso compartilhar no grupo. Aqui tem um sangue escorrendo que desce até a caveira. A morte de Cristo na Páscoa
ela tem um simbolismo muito grande. O que é esse sangue escorrendo na caveira? Essa caveira, quando as pessoas pintaram, aquela caveira é a caveira de Adão, que manchou toda a terra, que contaminou toda a terra, que nos trouxe o pecado original. Porque existe diferença, né, de o pecado e de pecados. O pecado é o de Adão, que nós nascemos com ele. E pecados é o que nós praticamos durante a nossa vida. Então, quando Jesus morre, ele está derramando sangue na terra e está cobrindo Adão com seu sangue. Está trazendo para todos nós o perdão dos pecados cometidos por Adão. A palavra diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E por isso todos morreram. E todos são pecadores e destituídos da glória de Deus. Mas a palavra também diz que também por um só homem chegou a salvação de Deus. A celebração da Santa Ceia celebra algo que a Páscoa não poderia celebrar. A Páscoa celebrava a saída do Egito, a saída da escravidão, a vitória, a caminhada no deserto, a chegada a Canaã. Em nossa celebração tem algo que os hebreus e os judeus não podem festejar. Só nós podemos. O Cordeiro do Egito os libertou de uma nação terrena para não serem mais escravos. Mas o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos trouxe a salvação da alma. Os judeus celebram a saída do Egito, do mundo da escravidão. Nós celebramos, além disso, de ser tirados do mundo, fomos tirados da mão de Satanás, nós podemos celebrar a vida eterna. Aleluia. Na Santa Ceia é para você lembrar quem você era e de onde Deus te tirou. Para você vir aqui domingo de ceia e lembrar de onde Deus te tirou. Não, pastor, eu tinha uma vida muito boa. Ele não me tirou de lugar nenhum. Tirou do pecado. Tirou da morte eterna. Tirou do inferno. Tirou das mãos de Satanás. Tirou da escravidão. Tirou do mundo decaído e que vai acabar sendo destruído por fogo. Nos tirou do lamaçal do pecado, da condenação eterna. Na ceia é para você nunca deixar de ser grato a Deus, que nos deu de graça algo que não merecíamos. Segundo presente que Deus nos deu, o primeiro foi a libertação da escravidão, do mundo e do pecado. Segundo presente que Deus nos deu na Páscoa, ter a bênção de participar da mesa do Senhor. E com essa bênção ser abençoado na vida e em tudo que fizer. De novo, você recebeu a bênção de participar da mesa do Senhor. Você, na hora da ceia, você se senta com os apóstolos, lá no cenáculo. Você ganhou essa bênção. E com essa bênção foi abençoado a vida toda. E em tudo que você fizer. E a Páscoa aponta para o futuro. Aí é o apóstolo Paulo que complementa o que Jesus nos diz. Em 1 Coríntios 11, 26, ele diz: porque sempre que comerem deste cálice, aliás, que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aponta para o futuro. Hebreus 10:37 diz: pois em breve, aquele que há de vir, virá, e não tardará. É nossa esperança.
A Páscoa, a ceia, é a nossa esperança que nunca deve morrer, porque Ele virá. Ele virá. Tem uma canção do Leonardo Gonçalves que ele diz: se estiver chovendo, Ele virá. Se estiver noite, Ele virá. E se for sábado, Ele virá. E se eu estiver dormindo, Ele virá. Ele virá. E enquanto Ele vir, o sofrimento vai acabar. A dor vai ter fim. A tristeza não encontrará mais lugar. Quando Ele vir, não teremos mais sofrimento. Teremos um corpo que não terá lugar para doença. A palavra diz que o corpo corruptível se cobrirá de incorruptibilidade. O corpo doente se cobrirá de saúde completa. Não teremos mais dor, não teremos mais lágrima, não teremos mais sofrimento, porque aponta para o futuro que Ele virá. Nunca mais teremos falta de nada, porque o Senhor que é pastor nunca nos deixará. Anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, diz Paulo. O terceiro presente que a Páscoa nos dá, o terceiro presente de Páscoa de Deus para nós, é a esperança em dias melhores. O terceiro presente que a ceia nos traz é a esperança de um dia feliz. Sabe aquela canção Happy Day, que ela é uma canção cristã, evangélica? O Happy Day, o dia feliz. Jesus virá, Jesus voltará e não tardará. Concluindo, Jesus sentou à mesa com os discípulos na última ceia. Jesus sentou à mesa quando apareceu aos discípulos no Mar da Galileia. Ele sentou à mesa antes de morrer. Ele sentou à mesa quando ressuscitou no Mar da Galileia. Pedro, João estão lá pescando. E aí de repente aparece um homem caminhando na beira da praia. E ele diz: joga a rede para o outro lado. E que é aquele cara lá? Joga a rede para o outro lado. E aí João diz para Pedro: Pedro, é o mestre. Pedro, acho que nessa hora ele deve ter se enchido assim de uma loucura santa, né? Ele ficou tão... porque ele tinha traído Jesus. Ele tinha negado Jesus. De repente Jesus aparece. A palavra diz que ele botou a capa de Superman, não, acho que de Aquaman, né? Porque ele foi mergulhar. Ele botou a capa e se jogou no rio. Se jogou no mar da Galileia e vai nadando desesperado para se encontrar com Jesus. E aí Jesus, quando chega ali, ele dá um abraço em Jesus, um beijo em Jesus, ele deve ter feito uma festa. Jesus diz: eu vim comer com vocês. E ele senta à mesa com os discípulos para comer. Jesus, uma hora, ele está aparecendo, ele ressuscitou. O domingo aconteceu, ressuscitou, a Páscoa aconteceu. O último dia de Páscoa, a Páscoa era uma semana toda. O último dia era o domingo de Páscoa, que é quando ele ressuscitou. Aí ele ressuscita, ele começou a aparecer para os discípulos. Primeiro apareceu para as mulheres, para os discípulos, e agora tem discípulos, 2 discípulos caminhando para Emaús. E a palavra diz que de repente chega um homem do lado deles e começa a conversar. E eles estão lamentando, e ele fala: o que vocês estão falando? O senhor não ficou sabendo do quê? O que aconteceu agora em Jerusalém? Mataram o nosso mestre, Jesus, ele foi crucificado, e eles não estão vendo que é Jesus que está ali. Por que eles não estão vendo? Porque nessa época as pessoas andavam com um turbante, frio, vento, e ele está ali caminhando, e eles contando:
E aí eles chegam a Emaús e eles vão para onde? Para a mesa, se sentar e fazer uma refeição. E aí diz que quando Jesus pega o pão e parte, eles dizem, é o mestre. E aí Jesus some. E eles falam, não ardia teu coração quando ele falava? Era Jesus com a gente. Mais uma vez ele se assenta para comer com seus discípulos. Foi na mesa que o discípulo que mais amava, João, se recostou. Foi na mesa que Jesus se recostou. Porque a mesa de Jerusalém não é uma mesa assim. A mesa pintada, a pintura da Santa Ceia está errada, né? Porque não foi uma mesa. Lá eles não comem em mesa. Eles sentavam nas almofadas, de ladinho assim, né? E comiam com as mãos, assim. Por isso que ele fala, aquele que molhar o pão na sopa ali, né? No vinho que eles estão tomando, na refeição, é que vai me trair. Eles estão ali molhando e comendo. Então não é uma mesa. Ele está recostado com os discípulos, e o discípulo que mais amava, que era João, se recosta nele. Porque a mesa é o lugar da conversa olho no olho. Qual é o lugar mais íntimo da casa? Não é o quarto. É a cozinha. A mesa. A gente não fala quando uma pessoa é muito íntima nossa, esse aqui é da cozinha da minha casa. Que a cozinha é íntimo, é junto. A mesa é o lugar do olho no olho. É o lugar da conversa, é o lugar de chamar atenção, é o lugar de festejar. Quando a gente vai festejar um aniversário, onde é que está? Na mesa. Quando a gente vai bater um papo, a gente está onde? Na mesa. Quando a gente vai ao consultório de um médico, nós estamos aonde? Na mesa. Quando vai consultar uma terapeuta, a gente está onde? Na mesa. Porque foi na mesa que eles puderam verdadeiramente se conhecer. A mesa é lugar de proximidade, a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de conversa olho no olho, a mesa é lugar de carinho, a mesa é lugar de alimento, a mesa é lugar, é uma questão de sobrevivência. Jesus nessa noite nos chama para nos assentar à mesa com Ele. Ele quer ter comunhão, Ele quer estar perto, Ele quer olhar no olho, Ele quer partir o pão. Desfrute dos benefícios da mesa. Sente-se à mesa com os seus discípulos. Sente-se à mesa com Jesus. Viva a Páscoa. Viva a Santa Ceia. Viva a ressurreição de Cristo. Porque Ele está vivo. Ele está vivo, e não está vivo no meu coração, Ele está vivo, sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá de vir para julgar os vivos e os mortos. A cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono está ocupado com o nosso Rei. Feliz Páscoa. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.